Boa noite. Agora que eu vi que tá sem fone. Hoje a gente veio pra live com a Carol para falar sobre biomimética. E ela vai nos ensinar sobre como isso pode nos ajudar na convivência, no diálogo, na colaboração. Oi, Carol. Deixa eu te colocar aqui. Boa noite, boa noite. Correndo aqui para variar. Ai, Carol. Oi! Carol! Olá! Chegando desse jeito aqui. Agora Oi, eu te Carol. Bom, ouço. Tudo bem? eu tô bem. E você, como é que você chega hoje? Ai, tô aqui absorvendo um pouco a ansiedade de estar aqui fazendo essa fala contigo. Bem feliz que isso está Ai, acontecendo. sim, verdade, verdade. Eu espero que seja leve para você, mas como eu sei que é você quem está trazendo alguma coisa, assim, né? Pode ser que seja, né? Eu tô curiosa aqui para te escutar Legal. e às vezes tem uma expectativa também de você com você mesmo, mas espero muito que seja leve, que seja um papo. Que bom. Eu vou contextualizar só para o pessoal. Eu Uhum. conheci a Carol através da Lu, que é uma pessoa muito querida que trabalha no Instituto CNV Brasil. E a gente pratica a nossa escuta empática há algum tempo. E ela fala da Carol faz um tempo para mim. Ela fala o quanto que a Carol ajudou ela. Nossa, ela faz assim meses que ela fala, entre em contato com a Carol. Não vou. Eu E vou. desse jeito. E aí eu falei, não, vou entrar em contato. E agora nessa vibe das lives, falei, não, vamos fazer mais pessoas se beneficiarem desse papo também. E aí Maravilha. estamos aqui. A Lu é um grande presente, né, aqui do Instituto CNV Brasil. Ela é aqui de Brasília também, né? Eu tô falando de Brasília, ela é um grande presente. É muito bom saber que ela é essa conexão. Ela é uma pessoa que eu falo para ela o quanto que eu quero ter sempre perto. E, Legal. e é isso, pessoas assim trazem pessoas assim também, né? Então, Carol, eu só queria contextualizar para o Uhum. pessoal o lance dos comentários, que foi Tá. uma estratégia que eu encontrei para que as conversas fossem mais leves entre nós, assim, eu conseguisse contribuir mais com as conversas, Uhum. desativar os comentários e eu não ficar olhando a cada pessoa que entra, me distraindo. Eu até tento colocar um post-itzinho aqui para não ficar vendo a quantidade de pessoas que fica entrando Legal. e saindo também, porque isso tira minha atenção. E aí eu vou desativar os comentários, mas ativar eles é, com meia hora de conversa, 40 minutos, para as pessoas poderem contribuir também. Eu estou Legal. começando a sentir falta só do meu controle do ar aqui. Deixa eu só ver aqui. É que eu estou em Cuiabá e, Hum. e aqui é muito. E tá ficando muito quente agora, só que eu não tô achando. Então acho que eu vou passar calor Eu mesmo. por 2 dias eu não fui cuiabana. Isso é uma É? história interessante. Meus pais moravam em Cuiabá, por 2 dias eu não fui cuiabana. Eu nasci em Brasília, ali passando pela frestinha da porta, era para eu ter nascido lá. Olha Aí, no só que caso, né? interessante. Que legal. Nossa, acabei de ver que meu quadro tá lá atrás. Deixa quieto. Bom, vou aqui desativar os comentários e como é que faz isso mesmo aqui? Eu ativo, por favor, quem tiver dúvidas, quiser contribuir, em algum tempinho a gente abre de novo.
Então, você sabe o que eu fiquei mais curiosa? Primeiro de saber, mas nem sei o que é, nunca li sobre biomimética, mas sei que a natureza traz várias referências de colaboração, dessa natureza nossa, compassiva, colaborativa. Mas eu queria saber isso que é e chegar. Eu sei que ela um pouco mais para frente, sei que você fez curso de CNV com as meninas também lá no instituto, e eu queria muito Sim. saber essa relação, sabe, que você encontrou. Como conecta, né? Além da biomimética, né? Eu tenho algumas paixões. A biomimética é uma, o design é outra e a CNV é outra. Eu fiz o curso com o pessoal do Instituto CNV Brasil e no final do curso eu falei assim, gente, isso é revolucionário, todo mundo precisa fazer CNV. Sabe aquela paixão que a gente fica assim? Eu fiquei do mesmo jeito com biomimética e com design. Eu saía, nossa, todo mundo tem que saber biomimética, todo mundo tem que saber design, todo mundo tem que saber CNV. Então, onde eu consigo encaixar Não. CNV, eu coloco CNV. Porque eu acho que tem essas três áreas, elas têm, apesar delas estarem atuando em temas que aparentemente são distintos, né? Eu acho que elas têm muita relação, porque são três áreas que partem de uma necessidade da gente expressar algo melhor, né? Trazer algo melhor, né? Então, acho que esse é um lugar comum que eu vejo dessas atividades, né? A biomimética entrou na minha vida em 2013, a partir de uma inquietação muito grande que eu tinha sobre o mundo humano e sobre a forma que a gente resolvia os nossos problemas. Eu percebia muito, isso vem muito da atividade de design, que toda solução que a gente entregava, ela tinha uma parte ali que não encaixava, que dava problema. Todo produto que eu queria desenvolver tinha um resíduo. Toda a estratégia, a campanha que eu queria desenvolver tinha um aspecto que não integrava tanto, não era tão legal para quem recebia. Então, esse espaço, né, esse lapso, ele foi me incomodando assim, com o tempo. Eu ficava, por que esse espaço existe, né? Por que esse lapso existe, né? Dentro das nossas criações. E eu achava muito que era pela falta de colaboração e pela falta de coletividade que realmente tem um grande fator. E aí foi a biomimética que me mostrou que existem outros sistemas. Não existe só o sistema que a gente usa para criar. Existem outros sistemas e que esses outros sistemas eles têm uma completude, né? Quando a gente olha para um sistema natural e a gente aprende a ler os padrões, né? Que é uma atividade também muito pertinente à biomimética, a gente começa a ver que tem uma completude, tem um senso ali de tanto de complementação, mas também de unidade, né? Então, quando eu entendi isso no estudo da biomimética, e aí assim, abre parênteses, né? A biomimética ela é uma ciência. Então, ela é um estudo assim super científico. A gente vai na biologia, a gente estuda artigos biológicos, a gente parte de evidências empíricas. Então, tem uma base ali que é bem crua e bem fria, né? Digamos assim, não, nem tudo na biomimética é essa parte mais coração, tem muita razão dentro do método, né? Mas essa razão que dá a condição da gente ir identificando o que está acontecendo ao redor, que tocou também os outros lados, né? Então, esse senso de completude da natureza foi uma das coisas que me fez querer emergir mesmo, assim, nesse assunto, né? Querer falar assim, tá, eu vou me deslocar para onde eu tiver que ir, mas eu vou aprender por que isso acontece na natureza e como que a gente pode ajudar pessoas a implementar isso, né? A trazer também todas essas estratégias naturais. Então, eu gosto de falar assim, numa linguagem mais simples, que a biomimética, ela é uma tradução das estratégias naturais. Então, a gente olha para a natureza, a gente tem ali um impacto sensível e a gente tem também um impacto racional, né? Da gente entender assim, isso é uma planta, isso é um animal, a gente sabe diferenciar, isso vem desse espectro racional. Então, a biomimética ela combina os dois para que a gente aprenda um novo olhar, uma nova lente sobre a natureza, para conseguir traduzir isso
meios humanos, né? Com a finalidade última ali da gente, quanto ser humano, entender que a gente também é um processo natural, né? Que a gente também está dentro dessa integração, e que quanto mais a gente contribui para essa integração, maior também nosso senso de completude, maior também, mais benéficas são as nossas ações, né, no planeta, e o planeta também devolve isso, né? A gente entra num ciclo virtuoso dentro desse espectro, né? Então, isso é um pouquinho, um pedacinho da biomimética para a gente começar a conversa. Nossa, eu fico imaginando que é um universo, porque o que tudo da natureza entra nisso, sabe? O vegetal, os animais, a natureza, no caso, clima, geografia. Tudo entra, fenômeno entra, a forma que seres vivos reagem. A gente vai estudar seres vivos no micro, bactéria, plâncton, tardigrado, que é um serzinho Caraca. minúsculo, que ele é um dos seres de maior resiliência no nosso planeta. A gente encontra tardigrado dentro de vulcões e no subaquático, ele está quase em todos os lugares. Então a gente vai desde esse micro até uma observação do planeta inteiro, quanto um organismo vivo também. Né? Essas teorias são mais recentes, e aí quem acompanha mais a biologia está percebendo bastante como isso está crescendo. Tem documentários, até Netflix da vida já está começando a fazer mais documentários assim, mais acessíveis, né, para todo mundo, que mostra que o planeta ele tem uma autorregulação, ele tem um estado que é mais favorável, né, para a construção da vida no planeta, e que o planeta tenta manter isso. A gente vê isso pelas massas do oceano, pelas massas atmosféricas. Então, até essa visão, né, do planeta como uma grande figura, a gente também parte no estudo da biomimética, né? E aí, passando por plantas, por animais, a gente vai passando toda essa constituição, né? Só vou dar um pause. A minha conexão tá travando para você? Para mim, não, para mim tá bem. A minha tá Tá. boa também? Às vezes dá Às uma vezes a minha travada, tá. mas às vezes É, é a minha também. Mas tá, vamos seguir assim. Você vai me contando se estiver ruim, que aí eu tenho que trocar aqui a tá, fonte da internet. tá. Você E sabe me do que eu avisa fiquei? também, que a minha tem Tá, soluçado esses tempos. tá. Às vezes deu umas, mas deu para Tá. compreender. Eu fiquei pensando que eu acho que eu estou naquele lugar que você estava quando você foi procurar biomédica, de ver os problemas do mundo como falta de de colaboração, de trabalho colaborativo. Acalma meu coração com com o que você acalmou o seu. Isso é muito interessante, porque eu comecei os estudos de biomimética com uma angústia, barra uma ansiedade, assim, de querer fazer, sabe? Então eu falava assim, sabe aquela coisa, arregaça a manga, agora eu vou resolver esse negócio, sabe? Tipo, o planeta inteiro não resolveu, Uhum. mas eu vou resolver esse negócio agora. Então Aham. eu fui muito nessa vibe de arregaçar a manga e falar assim, vamos pra luta, né? Agora vai acontecer. E aí, o próprio estudo da natureza vai mostrando que tudo é um processo. Tudo é um processo. A gente vive um mundo humano que é muito focado em resultados. Então, a gente tem uma cobrança de produtividade e uma cobrança de entrega muito grande quando a gente vai identificar o mundo humano. Então, pensa assim, esse contexto que a gente está agora, né? Contexto Covid, contexto pandemia, as pessoas vão trazendo vários nomes. A pressão que se dá para as pessoas que estão em home office hoje para que elas continuem produtivas. Quando é um momento que, na verdade, a gente deveria não se tornar improdutivo, mas refletir sobre, tá, eu estou produzindo tanto para quê? Né? Esse momento é um convite para a gente aprimorar nosso processo de reflexão. E talvez o convite não seja para a gente fazer mais. Talvez esse modo de fazer mais, que a gente chama de uma cultura de expansão, né, que é uma cultura que vem muito do mundo humano, que tudo que. Se as coisas não estão crescendo e expandindo, elas estão erradas. Então, se você não está sendo mais produtiva, você está errada.
Se você não está dobrando seu dinheiro, Tá a cadência está errada regredindo. também. Você está regredindo, você está. E quando a gente vai ver na natureza, quando que a natureza demonstra o resultado? Isso foi uma coisa, quando eu estudei pensamento sistêmico lá na biomimética, pensamento sistêmico inspirado na natureza, a gente identifica que a natureza não tem resultado. A natureza ela é um processo constante. Não tem um momento assim, olha, 200 milhões de anos atrás teve um resultado que foi X. A gente tem ali uma constância, um processo alimenta o outro, que alimenta o outro, que alimenta o outro. Então, quando a gente fala, por exemplo, de evolução dentro da natureza, a gente não é a ponta final da evolução. A gente é o que está presente agora. Mas tem uma chegando e tem a que passou também, né? Que construiu o caminho para que a gente estivesse aqui agora. Então, quando a gente traz um olhar sobre processo, não é que a gente elimine completamente o resultado, porque a gente está muito embutido no nosso sistema, é muito difícil sair dele. A gente criou ali uma brinquedoteca em um parquinho que não tem como a gente desconstruir imediatamente. Isso leva tempo para acontecer. Mas quando a gente entende que a gente é parte de um processo e que o micro ele tem uma relevância muito grande na construção desse processo, eu acho que isso acalenta muito. Foi onde eu achei, por exemplo, o meu acalento foi nisso. Foi quando eu entendi assim, peraí, não é sobre arregaçar as mangas e sair fazendo. É muito mais. Se eu colocar um tijolinho falando para as pessoas, olha, não é muito sobre o resultado, não é muito sobre produtividade, é mais sobre o dia a dia, sobre as conexões. E eu viver isso, que aí a natureza ela coloca esse ponto de vista, né? Não adianta só a gente pensar, a gente precisa materializar, a gente precisa viver isso. Eu minimamente vivendo isso, eu já estou contribuindo. Né? Então, o nosso espectro de resultado, ele muda bastante quando a gente vai estudando a natureza. Eu não sei se você tem contato com biólogos. Eu gosto muito de conversar com biólogos, porque eles têm, eles estudam a vida, né? Que a biologia é o estudo da vida, e o planeta é um planeta vivo. E eu acho que isso deve. Eu nunca estudei biologia, eu sou designer, né, de formação, mas eu acho que o pensamento sistêmico da vida dá para os biólogos uma sensação, uma calma misturada com uma calma de saber assim, tá, o resultado não é agora, e misturado com encantamento, que eu adoro conversar com biólogos. Assim, todo mundo que eu tenho contato, que a pessoa fala, eu sou biólogo, eu falo, você atua na área? Atuo. Aí eu já começo, vem cá, me explica uma coisa, como é que isso acontece? Demais. Porque tem uma nova visão desse ritmo, sobre o que é esse ritmo. E eu acho que isso é um acalento nos dias de hoje, quando a gente vê assim, tá, tem como ressignificar esse ritmo, né? A gente não precisa se cobrar tanto e o resultado não precisa ser extraordinário. Carol, eu acho que a internet dela caiu agora. Ai, que conversa boa. Senso de completude, tradução das estratégias da natureza, processos, resultado. Bom, Carol caiu. Agora não sei se foi a Carol ou eu, né? Vou só ver como que ela está. Voltemos. Voltou. Cortou. Eu não sei o que aconteceu. Cortou. Eu acho que foi a sua, não sei se foi a minha. A gente vai saber isso só na Tá. gravação.
mas tá Tá tudo bom. certo. E eu tava encantada que você sabe que tá vindo muito esse. As coisas ficam vindo, né? Quando a gente Uhum. vai atrás, elas ficam vindo. E eu fiz uma live com uma consteladora, a Cleo, há algum tempo. Hum. Acho que foi a última que a gente fez, e ela falou muito sobre. Ela falou sobre isso, sobre esse olhar cartesiano está sendo, entre aspas, substituído, ou tal, o olhar da biologia está ocupando esse lugar também, né? Então, Maturana, né? Isso. Vai chegando para explicar coisas que só se explicavam linearmente. E eu também curto muito. O primeiro contato que eu tive com isso foi com a Caritas, lá no Instituto Apana, na formação Hum. de coaching ontológico, que amei. Ela fez o mestrado dela lá no Chile. Então ela traz muito isso. Ela fazia curvas falando das células para falar é, sobre sobre esse lugar de que a gente quer colocar todo mundo na mesma curva, só que olha o tanto que tem fora também. Então, me encanta muito também. Eu tenho uma das coisas que eu queria ter feito era biologia antes de fazer odontologia. Mas eu acho que o que você falou até me veio hoje, numa conversa com uma pessoa também, sobre esse lugar do resultado. E aí, às vezes, eu me vejo nesse lugar de produzir, produzir. Às vezes, essa noite até deitei na cama e fiquei pensando no trabalho. E aí, eu me questionei, até porque uma pessoa me indicou um texto, não sei se você conhece, daquele livro Ei, tem alguém aí? Eu esqueci o nome dele, mas ele fala sobre Não reverenciar as conheço. perguntas. Reverenciar as perguntas, eu Hum. tá, vou me perguntar o que que eu quero, pensando tanto em trabalho, querendo tanto realizar, porque eu tô nesse momento de realizar, realizar, colocar no mundo, mas o que que eu quero com isso? Né? E aí eu me respondi exatamente isso. Eu quero chegar num lugar que eu ainda não tô. E eu não tô feliz nesse caminhar, porque eu quero chegar lá. Né? Eu ainda não sou o que eu Sim. quero ser, eu ainda não realizei o que eu quero realizar. E aí eu tive uma noite um pouco mais calma quando eu comecei a me conscientizar disso. E aí você me traz isso, então esse é um presente. Legal. E ao mesmo tempo estamos nesse sistema, né? É, incorporar isso é aquela coisa, o sistema, o lugar dos resultados já está posto. Então o esforço de Uhum. colocar esse outro lugar dos processos é muito válido, né? E eu acho que e Uhum. trazendo isso pro eu acho que principalmente para a questão dos relacionamentos, eu não sei se você vê isso também, mas o que eu vejo muito no problema dos diálogos, as pessoas são muito exigentes nas suas colocações porque elas estão buscando solução, né? Antes de criar conexão, e até mesmo quando quando eu estava aprendendo CNV, eu queria encontrar o meu pedido. Eu quero saber qual o pedido de ação que eu quero. E quando eu comecei a soltar isso e até compartilhar com as pessoas, eu não sei o que eu quero ainda, estou no processo de descobrir, isso já Uhum. conecta seres humanos, Sim. né? E então é isso que é essa relação que eu vejo. Eu queria saber de outras que você vê também nesse lugar, nessa associação CNV que eu não tem jeito, eu faço. É bem interessante porque é um pouco dessa conexão que a gente estava falando no início, né? Tanto a biomimética quanto a CNV, e aí eu botei o design também nesse pacote, eles se ocupam do processo, né? O resultado, a gente sabe ali que o resultado, na verdade, ele é um feedback, né? Na natureza, a gente trabalha muito para a natureza, o feedback ele é constante, né? Constantemente a gente está recebendo ali Uhum, um feedback dos processos. Então a gente começa a ver que
Esses três processos, essas três frentes, elas trabalham muito com o processo, né? Muito com a forma que a gente faz as coisas. E, e o que a gente percebe, né? A gente, quando eu digo conjunto de pessoas que têm feito esses estudos de natureza, é que a gente está num processo justamente de ajuste na forma que a gente faz as coisas. Então, não é como se a gente fosse deixar de estar numa cidade, por exemplo, que é um sistema social, econômico, cultural que a gente está, né? Até chegar um vírus e mostrar para a gente que talvez as aglomerações sejam também um problema. Mas até então, as cidades são habitats seguros para a gente fazer as nossas trocas, né, que são tão necessárias, mas a forma que essas cidades são organizadas precisa ser repensada, a forma que a gente tem feito as coisas precisa ser repensada. E aí tem uma filósofa que é a Joanna Macy, ela é uma ecofilósofa e ela fala muito das três dimensões da grande virada, né? Que é um tema que é super bonito, assim. O que eu gosto de biomimética é que é tudo biomimética e todos esses estudos bio, é que eles são mega poéticos, assim. Você lê um livro, você chora, você lê um capítulo, você chora, é um negócio assim, uma novela. Mas a Joana Macy, ela traz esse paradigma da grande virada, que ela fala que vai ser uma hora que os seres humanos vão perceber que esse sistema que a gente criou pautado em maximização e exclusivamente recursos financeiros, ele não vai ter mais para onde ir, ele não vai ter mais como se desenvolver. E esse processo já está acontecendo quando a gente fala, por exemplo, de índices e bolsas de valores que valorizam empresas que trabalham com sustentabilidade mais do que empresas que não incluem nenhuma prática sustentável. A gente está falando ali do sistema começar a ver assim, tá, essa carta, essas regras que a gente criou não estão mais cabendo, a gente precisa viver isso de outra forma. A Joana Macy chama isso da grande virada, que é quando a gente percebe que a gente tem uma integração com a natureza, né? E aí ela dá as três dimensões, né? A primeira dimensão, o ativismo, que é quando a gente fala assim, não, deu. Tipo, a gente não faz mais isso. Né? Então, quando vem várias frentes de ativismo e elas colocam as mãos e falam assim, não, daqui a gente não pode passar. Tipo, chega. Essa é uma dimensão. Tem uma segunda dimensão, que é a dimensão das pessoas que geram. Né? Essa é a dimensão onde eu me identifico a maior parte do tempo. Que são as pessoas que, enquanto os ativistas estão ali sustentando o basta, elas estão aqui tentando achar soluções para falar assim, tipo, segura a onda aqui que a gente vai achar uma solução para jogar aí, para a gente conseguir demonstrar realmente que esse sistema pode ser diferente, né? Então, nessa segunda dimensão, uma característica que ela dá, que é muito interessante, é que não tem como julgar o que é certo e o que é errado, porque a gente não sabe o que está sendo construído, a gente não tem como perceber esse resultado imediato, mas a gente tem que gerar novas formas. Então, essa é uma dimensão que trabalha o processo, né? E é uma dimensão, e a gente vê que todas as ações que estão dentro dessa dimensão, biomimética, CNV, e aí tem várias outras práticas de educação, de conexão que a gente vê, quando a gente pergunta assim, qual o resultado? A gente faz uma cara, então, tem o resultado. Tá chegando, tem o resultado, eu sinto, eu percebo, eu vejo no conjunto como isso muda. Tá, mas prova aqui no número da empresa. Então, não dá, não é assim que a gente prova. Então, nessa dimensão do processo, que é essa segunda dimensão, de acordo lá com a Joana, o importante é gerar o máximo que a gente puder. O máximo, o máximo, o máximo, porque uma hora a gente acerta. Né? Ela fala assim, essa dimensão que se ocupa em gerar, porque ela não se ocupa em acertar. Né? E aí a gente tem a terceira dimensão, que é a da consciência, que é quando a gente percebe o que cabe a gente, o que não cabe, a gente consegue encaixar o nosso espaço, né? Planetário, de conexão. Aí essa que eu falo que é a esfera que desce duas lágrimas, né? Que você fala assim, a esfera da consciência, a gente pensa assim, uau, parece que está tão longe, né? Como é que a gente vai entender? Mas tudo depende desse processo, né? Dessa segunda dimensão, que é de como que a gente coloca as coisas no mundo, né? E aí toda a tentativa ela é importante nesse momento, né? E é muito onde eu vejo a maioria dessas práticas, né? Vamos de geração mesmo de tentativas, essa segunda dimensão. Uhum. O que eu fiquei pensando nossa, que coisa
que eu queria tanto incorporar tanto na minha vida sobre gerar o que eu acredito e não querer acertar. E não, óbvio que você quer, né? Mas não é sua prioridade. Sua prioridade é gerar, colocar no mundo que você acredita e depois você vê o que vai acontecer. E isso é muito lindo e possível quando eu fico pensando como que isso se torna possível, sabe? Como que isso se torna possível? Eu acho que e aí eu volto para isso, sabe? Para esse lugar da colaboratividade, porque eu consigo fazer isso quando eu sei que alguém vai estar lá me segurando quando eu precisar. Porque se não der certo isso daqui, eu investi tudo que eu tinha, eu não preciso me preocupar em acumular. Então eu fico pensando que quando a gente está numa comunidade, isso fica tão viável, né? Algumas pessoas estão lá cuidando Super. do basta, outras pessoas estão realizando, outras pessoas estão sustentando esse realizar. Uhum. Ai, poxa, né? E Eu é queria legal que muito isso. nenhum é mais ou menos importante, né? Não dá pra gente fazer um ranking, assim. Uma coisa que define bastante os processos de colaboração na natureza é como que os seres vivos se relacionam e se conectam para viver o contexto, né? Se a gente fosse dar em uma fórmula mágica de como implementar a biomimética, né? Como é que a gente adquire esse olhar, né, da biomimética? Os seres vivos, eles respondem sempre ao contexto, né? Ao contexto que ele está inserido. Isso parece ser uma coisa muito distante, mas se torna muito próxima quando você pega uma planta e muda de lugar. Você pega uma planta que está acostumada com o habitat, já está acostumada com aquele contexto da sua casa. Você tira e coloca ela no lugar de maior exposição e espera alguns dias, você vai ver, ela vai começar a responder aquela modificação de contexto. Ela vai trocar a cor das folhas, talvez ela não seja mais tão escura, talvez ela fique clara, talvez ela demonstre que ali tem sol demais ou tem pouco sol, que tem água demais. Então, o contexto ele está sempre impactando a vida e a vida está sempre respondendo ao contexto. E aí, quando a gente vai para a biologia, a gente vê que o planeta ele é interconectado e interdependente, né? Então, a colaboração e o coletivo é uma constante, né? Quando a gente fala de organização de seres vivos, interconectado, porque na vida todas as ações não existe impacto neutro, eu falo na vida. Ou o impacto ele é positivo ou ele é negativo, mas não tem impacto neutro. Assim, eu estou causando aqui um impacto zero para a vida, ou você está favorecendo ou você está degenerando. Assim, não tem meio termo ali nesse negócio, né? Não no sentido assim, de uma determinação, mas no sentido de fluxos, né? Como se fossem águas que fluíssem por caminhos diferentes, e você opta qual fluxo que você vai seguir. Então, todas essas ações impactam o outro e a gente depende também do outro para estar vivo, né? Se não fossem plantas desenvolvendo processos de fotossíntese, gerando energia a partir do sol, a gente não teria herbívoros, a gente não teria, se a gente pegar toda a nossa teia alimentar, ela inicia com uma folha que sintetiza energia. Então, aquela folha ela é mais ou menos importante do que eu nesse processo. É difícil mensurar isso, é muito difícil mensurar isso quando a gente trata de contextos, né, de vida. Então, o coletivo e a colaboração, ela é uma constante dentro dos sistemas naturais, né, e dentro da forma que a natureza se organiza. A gente fala muito de competição, né, quando a gente estuda biologia na escola, a gente fala da competição por luz que as árvores fazem, aquela coisa do Discovery Channel do leão caçando o bichinho, aí ele come o bichinho na savana. Né? A gente vê isso como um aspecto assim, tá vendo como a natureza é selvagem? Mas isso a gente está olhando um micro pedacinho. Quando a gente vai abrindo o nosso olhar, a gente vai vendo assim, olha só, mas aquele guepardo, aquela leoa, quando ela faz aquela caça, ela vai se alimentar o necessário para aquele momento. E o impacto dela vai fazer com que aquela comunidade de membros não pisotear o solo, vai assorear o rio. E aí o rio assoreado, ele vai
estreitar o canal, vai deixar de chegar água, vai deixar de ter seres vivos na água e vai deixar de ter pássaros. E sem pássaros, os pés dos mamíferos que se alimentam de pássaros também. Então, tem todo um impacto ali. Quando a gente vai olhando isso num conjunto maior, a gente vê assim, faz sentido eles estarem fazendo isso naquele momento, né? Então, essa relação interconectada, interdependente, ela é como se fosse um primeiro passo ali da gente entender por que colaboração e por que o coletivo, né, dentro dos sistemas naturais e como que a gente pode trazer isso para o nosso mundo, né? Como é que a gente pode pedir emprestado, né? Isso, esse aprendizado para trazer para cá. E você falou do leopardo, eu acho que o que me veio. E primeiro, eu agradeço você ter falado sobre isso, interconectado, interdependente, porque eu via como se fosse a mesma coisa, o lance dos impactos e a interdependência encaixava na mesma coisa, e faz todo sentido essa separação. Mas só checando compreensão aqui. Então, ou o impacto é positivo ou ele é negativo, ele não é neutro. É isso? Sim. Isso é difícil, né? Isso é difícil pra gente. Então, eu achava, assim, eu só tô checando a compreensão porque, assim, como se a gente soubesse se o impacto vai ser positivo ou negativo na hora que isso está acontecendo. A gente não vai saber, né? A gente até vai ser positivo para alguns seres, negativo para outros, né? Então, esse olhar é muito mais amplo. Isso dentro do espectro humano, isso é muito complexo, porque a gente integra isso com julgamento, né? O certo e o errado. E isso dentro dos sistemas naturais é uma incógnita, né? Não tem como eu dizer assim que o leão é do bem e o cervo é do mal, ou vice-versa. Né? Quando a gente traz o espectro do julgamento para o mundo natural, isso torna muito mais complexo. Quando eu fiz esse estudo também do impacto positivo, ou o impacto regenera ou ele degenera, né? Trazendo assim de um lugar um pouco mais acessível, porque quando a gente fala positivo e negativo, a gente traz muito o julgamento do certo e errado, e isso vem muito das nossas esferas sociais e culturais, né? Mas dentro dos sistemas naturais, a gente consegue perceber o que está contribuindo, o que está regenerando, que é o que eu supro as minhas necessidades, a forma que eu supro minhas necessidades, ela gera algum recurso em abundância para quem quiser usar, e eu não me preocupo quem seja essa pessoa, ou esse ser vivo, eu simplesmente gero isso para que possa ser usado. E eu também recebo isso dentro de um fluxo natural. Então, isso a gente chama de regeneração, quando você não atende só você, mas você atende ao contexto. Né? Os seres vivos, eles trabalham muito dentro desses processos. E isso que a gente entende como um processo positivo. Quando para atender minhas necessidades, eu não tenho que degenerar o outro, que é onde os nossos processos acontecem. O nosso processo ele tem uma base degenerativa. Então, assim, para eu ter o meu sucesso, eu preciso escalar em outras pessoas. E meu sucesso ele reside em eu estar no topo, né? E isso já separa, isso já coloca a gente em esferas, por isso que a gente coloca que vários dos nossos processos, não todos, mas vários dos nossos processos eles são degenerativos, eles não contribuem para esse fluxo de regeneração. Então, isso que a gente chamaria de um impacto negativo dentro do mundo humano, né, do que a gente pode fazer. E aí dá uma super reflexão que o que as minhas ações, o que eu tenho feito, eles têm um benefício que atinge que escala. E aí, quando a gente vai para a comunidade de povos originários, né, os indígenas, de várias sociedades, né, os Xambala, que são de comunidades indígenas norte-americanas, eles falam assim, toda a nossa ação, a gente deveria projetar 7 gerações para frente. Se a gente projeta 7 gerações para frente e para aquele 7º faz bem, então a gente deveria estar fazendo isso. E se a gente projeta 7 gerações para frente e naquele 7º degenera, faz mal, a gente não deveria estar fazendo isso. Né? Então, daí parte muito desses processos reflexivos. E se a gente observa os seres vivos,
dessa interconexão, dessa interdependência, eles agem no modo regenerativo. Esse termo regenerativo, ele tem ganhado muita força, liderança regenerativa, design regenerativo, que são tentativas do mundo humano da gente conseguir atender nossas necessidades e ajudar também o contexto, ajudar outros seres vivos, outros humanos, o contexto planetário também, a não ter que se degenerar para que a gente atenda às nossas necessidades, né? Então, são essas as reflexões que a gente dá. E aí a gente fala que não é neutro, porque quando a gente olha para o planeta, não tem uma pausa. O planeta está em movimento constante. Constante. A pausa ela é uma criação humana, que é a hora que a gente para, assim, vamos parar agora. E aí a gente vê assim, o planeta ele gira, né? Aula de geografia, quinta série. O planeta gira em torno dele próprio e gira em torno de um sol. E esse sol gira em torno de um outro sol, né? O sistema gravitacional ele vai funcionar assim. E esse sol para qual o nosso sol gira, ele está em vórtex, ele também está girando em direção a outro sol. Então é como se a gente tivesse um movimento em vórtex. Então a gente gira em torno da gente mesmo, a gente gira em torno do sol, o sol gira em torno do nosso sol. Tem como parar, né? Eu gosto muito da Lucilena, a filósofa, né? E ela fala assim, no universo onde tudo se movimenta, o que está parado retrocede, né? Então a pausa ela é uma criação humana, principalmente para o nosso processo mental, a gente parar e fazer. A gente precisa disso quanto o processo mental, mas quando a gente olha para o processo natural, não tem uma pausa ali. É um constante caminhar. Por isso que não tem essa neutralidade, não tem esse equilíbrio de eu dizer assim, não, o que eu estou fazendo é neutro. Né? Ele não vai nem para o lado nem para o outro. Ele vai milésimos ali, ó. Ele vai costurando milésimos, Uhum. mas ele vai. E aí, quando a gente entende isso, não no sentido assim, da gente se martirizar do que a gente faz ser certo e errado, mas a gente começa a incluir no nosso dia a dia um processo de reflexão mais profundo, né? Que eu acho que é onde todos esses processos podem levar a gente quanto um caminho, né? Nossa, Carol, que massa. Eu vou abrir. Eu tô chateada com a hora já. Vai ativar comentários. E cheia de coisas para seguir conversas. Antes de eu checar com você essa compreensão da interconexão, já tinha uma outra, mas eu acho que vai passar. Estou morrendo de vontade de me aprofundar nisso. E eu acho que algumas pessoas também. Eu vi que você vai oferecer um curso por esses tempos. Eu queria que você falasse um pouco para mim, inclusive, eu não sei se eu consigo encaixar ele na minha vida, que eu já tenho uma pequena, estou grávida, estou facilitando o curso, fazendo curso de mediação, mas Bem eu queria tranquila, bem muito. de Ai, boa. pois é. Mas eu queria muito, eu me encanto e eu fico sedenta por isso. Mas Legal, enfim, muito legal. quem tiver igual eu aí e também quiser, conta um pouquinho sobre o seu curso, como é que vai funcionar, e, e aí se surgirem dúvidas, enquanto isso é o tempo Legal. da gente responder. Eu nunca faço curso sozinha. Eu sou que nem pássaro, eu gosto de andar em bando, sabe? Então, eu tenho algumas pessoas distribuídas, né, no Brasil. Tem o Eduardo do Impact Hub em Manaus, eu tenho o Thiago e a Isis em Salvador, tenho o Jackson, Miguel e a Aline lá no Sul. E todos eles ajudam a promover, né, cursos de biomédica. E aqui em Brasília eu tenho a Ana Catarina do Espaço D. Né? Então eu tenho essa premissa, eu só faço curso acompanhada quando a gente faz essa inserção. E aí a Ana aqui do Espaço D tinha aberto um curso presencial em maio, e aí veio todo esse contexto, e aí eu falei, tá, vamos adiar o curso. E ela falou, Carol, faz um online. Aí eu fiquei assim, não, Ana, fazer curso de biomimético online, as pessoas querem ir para a natureza, elas querem investigar e tal. Eu falei, não, acho que não. Aí ela falou assim, Carol, mas a sua formação não foi toda online? Aí eu parei e fiz assim, que a formação da biomimética, ela acontece com pessoas do mundo todo, né? Então a gente assiste toda a teoria, todas as bases online, e a gente vai fazer expedições em lugares, em biomas específicos, né? Então eu fiquei 3 anos nesse processo. Eu aprendia tudo online, aí eu ia para uma expedição em algum bioma e a gente fazia ali os estudos.
E aí ela que me deu esse clique, né? Eu falei, putz, então vamos fazer uma jornada online. E aí a gente montou uma estrutura justamente para atender as pessoas que estão nesse momento. Então, não é aula, não são tipo 3 horas de aula, né? A gente Uhum. tem 4 encontros síncronos que a gente chama. E aí, nesses encontros síncronos, a gente vai fazer debates para aprimorar um pouco o processo do conteúdo, e o resto de todo o conteúdo ele é gravado. Né? Então, as aulas elas são gravadas com exercícios também para poder fazer tanto no momento quanto depois. Então, dá para a pessoa participar dos encontros ao vivo assistindo o conteúdo ou não. Né? E o conteúdo fica disponível por 2 anos também. E esses encontros ao vivo, de novo na teoria dos bandos, eu chamei também convidados para estar junto. Então, são encontros curtos, de 2 horas no máximo. Começa agora dia 15, né? Dia 15 é o encontro mais da comunidade do curso. Dia 17 a gente vai receber a Daniela Esponda, que foi uma das vencedoras do Biomimicry Design Challenge. Ela é mexicana e ela vai mostrar o projeto dela como um case de biomimética. E a Carol Jensky, que ela tem uma consultoria que trabalha com finanças inspiradas na natureza. Né? Então, elas duas entram dia 17 para a gente fazer um debate de como elas aplicam e vivem biomimética. E aí os outros 2 encontros sou eu e Júlio Glatt, que é também biomimeticista, e a gente vai analisar casos. Então a gente vai pedir para as pessoas trazerem os casos delas, onde elas gostariam de implementar a biomimética, ou as tentativas que elas já fizeram, e a gente vai mostrar o que a gente faria dentro de um olhar de biomimética, né? Como que a gente resolveria aquilo dentro do olhar da natureza. Então, esses 2 encontros vai ser uma conversa bem gostosa de grupo para a gente ver como implementar a natureza. Então, a gente montou essa jornada assim para conseguir também amenizar essa pressão para as pessoas não terem que fazer tanto curso também durante a quarentena. É mais uma jornada e depois cada curso que a gente promove em cada lugar ganha um nome. Né? Então, lá em Manaus, a gente tem os bodós, né, que é um peixe, tem toda uma história lá, porque que virou. Tem os vagalumes lá no sul também, que os vagalumes estavam muito presentes no nosso encontro. Então, esse grupo online, ele recebe também o nome e ele embarca também na comunidade, né, para a gente continuar fazendo esses estudos. Então, foi o pessoal lá do Espaço D, a Ana, que me deram essa injeção aí de coragem para a gente fazer essa jornada. Eu estou bem ansiosa já para começar essa próxima segunda já. Que massa! Nossa, eu quero muito que você faça num futuro próximo outro, que eu queria, eu acho que não vou conseguir fazer nesse, mas eu quero muito fazer. Espero que as pessoas tenham se inspirado aqui também, porque eu tô mega. Legal. E eu fico tentando trazer isso, sabe? Ah, o que eu ia falar antes de eu checar compreensão com interconexão era o quanto que às vezes eu me vejo sozinha, fazendo as coisas sozinha. Só que não, né? Eu acho que eu estou fazendo as coisas sozinha. Eu queria tanto mais pessoas, eu estar num grupo tal, e eu ainda não consigo estar, porque ainda tô nesse momento de cuidar de família também. Uhum. Não consigo cuidar tanto disso, né? Só que aí eu fiquei parando para pensar o quanto que a gente acha que está sozinho, só que não, né? Só que nem eu fiquei pensando no leopardo, o quanto que ele também está trabalhando com a ajuda de outras pessoas, outros seres e ajudando Faço outros isso seres, direto. Eu faço isso pessoas, direto. os animais e as plantas viram pessoas, né? Virou todo mundo é pessoa. E aí nossa, me deu uma calma de pensar no leopardo. Isso é bom, isso é bom. A gente vê todos os seres vivos estão fazendo algum processo, né? Todos os seres vivos, todos, né? Tem uma máxima que a gente fala na biomimética que é a vida cria condições que propiciam vida, né? Então se a gente pudesse dar uma finalidade, né, para o que seria a natureza, ela é um conjunto de manutenção da vida. Então a gente tem todo ser vivo, ele não só quer se manter vivo, mas ele também quer gerar condições para que o outro
também esteja vivo, né? E esse é um impulso que está presente em todo ser vivo, né? Que a gente fala. E aí eu gosto de fazer essa brincadeira com o pessoal. Eu gosto de falar assim: você tem, nesse exato momento, você tem certeza que você está viva? Nesse exato momento, assim, se tem alguma dúvida que você esteja viva, então prova. Aí é muito Prova. divertido isso na sala. Então prova que você está viva. Aí a pessoa fala, eu estou respirando. Eu falo, tá, se eu tampar meu nariz por 5 segundos eu morri? Não, mas aí você não parou de respirar. Parei sim, porque ó, parei. Parei por 3 segundos. Eu morri se eu parei? Não, porque você tem uma reserva de ar. Eu falo, eu tenho uma reserva de ar. Então, eu tô viva porque eu tenho reserva de ar. Aí a gente começa uma conversa sobre vida, né? É muito difícil para a gente definir o que é vida, o que está vivo. A NASA não consegue fazer isso. É difícil para a gente definir. Mas a gente sabe que tá. E aí, essa certeza que a gente sabe que tá, ela tá presente em todo ser vivo. Então, quando a gente pega a folhinha de uma planta ali, esse mesmo pulso, ele tá lá também. A manifestação é diferente. Ao invés dela estar fazendo live no Instagram, ela está fazendo fotossíntese. Mas está lá, ela desempenha Uhum. alguma colaboração, né? E aí isso eu não sei para você, mas para mim dá uma calma quando a gente percebe isso, quando a gente olha e fala assim, então, mesmo que eu queira, não tem como eu estar sozinha nessa, né? Porque esse mito da solidão, ele é muito coisa do modernismo para frente, isso é 1920 para cá, do herói solitário, de que a gente faz as coisas sozinho. Falava muito isso quando eu era adolescente, né? Eu criei isso Uhum. sozinha. Ninguém me ajudou. Não, ninguém. Imagina, só tem 200 milhões de anos de história humana para trás que te deu condição de estar segura nesse momento para desenvolver. Mas ninguém estava com você. Né? Então, isso é uma fantasia, né, que a gente gerou, de que a gente está sozinho, de que a gente tem que conseguir dar conta sozinho, e de que tudo que é sozinho é essa esfera do romântico, né, romântico do romantismo, é melhor, é o certo. Né? Então, quando a gente vê nos processos naturais, a gente fala assim, não, a gente não está sozinho. Não tem nem como estar sozinho, porque no seu quarto tem um monte de ser vivo lá fazendo os processos vivos, tem uma aranhazinha ali, tem um ácarozinho ali na sua cama, fica tranquila, você está sempre acompanhada por algum ser vivo, né? Sim. Ah, que legal, Cris. A Fabiane fez um comentário que ela falou: o problema de definir a vida é o risco de excluir alguém, talvez. Eu gosto de fazer essa brincadeira. Esse impulso da vida tá dentro daquela pessoa chata também, aquela pessoa que você não queria ver na sua frente, ela também tem. Mas tem todo um conjunto de pessoas tentando identificar, né, o que é vivo. E isso se altera ao longo da história. No Renascimento, a gente achava que as árvores não eram vivas. Isso, tipo, não tem 500 anos. A árvore não estava dentro do conjunto de ser vivo, porque ela não se mexia. E aí a gente incluiu árvores dentro de seres vivos. Então, isso vai se alterando, né, com o tempo. Isso é legal porque esse conceito também de vida vai evoluindo. Tem um conceito que chama Piceras, Piceras, Piceras. Depois dá um Google, que aí ele mostra alguns parâmetros, né? E aí, como tudo na biomimética é poética, é quase poética, é ciência Uhum. pura, coisa que a gente vê em livro de ciências na escola, mas quando a gente muda a lente, a gente fala, nossa, é muito poético isso também. Ai, que Então lá delícia. tem uma tentativa de identificar a Ah, vida ali também. e me recomenda alguma leitura? Essas leituras acessíveis, Sim. poéticas, inspiradoras, maravilhosas. Tem dois livros que eu acho que são. Se bem que eu acabei incluindo mais um, acho que são 3 livros que, para o nosso contexto hoje, eles estão sendo muito importantes. O livro da Biomimética, da Janine Benyus, que lá ela dá uma receita assim, de como que a biomimética seria implementada desde setores como educação, inovação, indústria. Lá ela dá vários parâmetros, né? É um livro bem interessante de ver, ele entra mais no âmbito de descoberta ali da biomimética. Tem um livro que chama Economia Donut, que é a implementação de conceitos de regeneração dentro da economia, que eu acho que para o nosso contexto do Covid é uma leitura muito importante. É um sistema que está sendo implementado em Amsterdã, primeira cidade que topou implementar um sistema regenerativo de economia. Então, acho que isso é bem atual e mexe também com um espectro que é bastante sistêmico quando a gente fala de mudança, que é o financeiro. Se a gente muda a forma que a gente troca
os nossos recursos, a gente está falando de uma mudança em escala global, né? Então, acho que esse livro ele é interessante. E um livro desses de coração puro é o mundo mais bonito que os nossos corações podem imaginar. Esse é o título do livro. É do Charles Caraca, Eisenstein. É o o mundo mundo mais mais bonito que. que os nossos corações conseguem imaginar. Ele escreveu Economia Sagrada também, ele é um economista, teve muitos filhos, acho que uns 6 filhos, e aí ele, nesse processo de trabalho com finanças com economia, ele percebe que algo estava errado, né? Aquela sensação de algo está errado. E aí ele começa a falar também de processos naturais aplicados à economia. E esse é um livro onde ele fala que se a gente quiser um mundo onde a sustentabilidade esteja implementada, a gente precisa começar dos sentimentos, porque quando a gente ama o rio que corre do lado da nossa casa, a gente não quer destruir ele, né? Então ele fala, antes de pensar num olhar de recurso, a gente precisa pensar com o coração, né? E aí ele faz vários pequenos trechos de reflexão sobre os momentos que a gente vive. Esse é poesia pura, assim. É bom que equilibra, né? A gente vai para economia Donut, para biomédica que é ciência pura e um que é coração puro, né? A gente faz essa Que massa, triangulação, né? Mas é um que livro belo, é um livro delícia. muito bom. Carol, antes que o Instagram nos corte, eu vou encerrar, porque já aconteceu de Legal. cortar no meio, a gente não consegui nem se É despedir. bem triste. É, te agradecer muito por ter aceitado esse convite e mega querendo mais, desejosa. Obrigada, Que viu? bom, que bom. Mais uma sementinha. Também agradeço muito Ai, essa tá muito. conexão. Muito grata por essa conversa. Obrigada. Eu espero que seja sucesso seu movimento. Eu sei o tanto de trabalho que isso dá, tanto de entrega. Então, eu desejo que você sinta toda a realização que que você receba isso, de verdade. Que Obrigada, viu, lindo. Carol? Muito grata. Espero que tenhamos Até. mais conversas. Até a Ai, por próxima. favor, eu também. Obrigada, pessoal, que ficou aqui. E vai ficar Obrigada, gravado muito no grata. IGTV, né? Para Eba. quem eu vejo que mais pessoas acabam vendo no IGTV do que ao vivo. E vai estar lá para quem quiser. Obrigada, Carol. Ótimo. Muito Um grata. beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.